Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 5 do livro Finalmente Vivos, de John Piper. E a proposta, olha, é fascinante. Que Deus abençoe o dia e a semana de todos que nos acompanham. Amém. E é fascinante porque muita gente vê o Natal como uma história bonita, emocionante, mas talvez um pouco mágica demais, né? Quase um conto de fadas. Pois é. E o que este capítulo faz é desmontar essa ideia. Ele mostra o Natal como a solução de engenharia, a arquitetura divina para um problema muito real e complexo. Essa imagem da engenharia divina é perfeita, porque o autor nos convida a olhar para a manjedoura não só com emoção, sabe? Mas com a mente, para entender a lógica, a necessidade por trás de tudo. Exatamente. A nossa missão aqui hoje é entender essa conexão, essa ligação fundamental que o autor faz entre o nascimento de Jesus, a encarnação, o Natal, e o que a teologia chama de novo nascimento. A regeneração. Isso, a regeneração. E a pergunta que guia tudo é: por que precisava ser assim? Por que um bebê em Belém? Tipo, Deus não tinha um plano B, uma solução menos terrena? É a pergunta de $1 milhão, teologicamente falando. E força a gente a ir muito além dos cartões de Natal, né? Com certeza. Então, vamos começar por onde o autor começa. Ele vai direto na fonte, em 1 João, capítulo 3, e pergunta: qual, afinal, era a razão do Natal? E a resposta que ele encontra lá é dupla, mas tá tudo interligado. A primeira está no versículo 5. Sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados. Uma missão bem clara, lidar com o pecado. Certo. E a segunda, um pouco depois, no versículo 8, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ok, tirar os pecados, acho que a maioria das pessoas já ouviu isso. Agora, destruir as obras do diabo? Nossa, isso soa bem mais épico, quase mitológico. Soa, né? Como que o texto aterriza essa ideia para não parecer só uma batalha cósmica, assim, abstrata? É exatamente essa sacada do autor. Ele argumenta que, no contexto de João, as duas frases, elas estão falando da mesma coisa. As obras do diabo não são tipo terremotos ou desastres. Entendi. O versículo diz que o diabo vive pecando desde o princípio. Então a principal obra do diabo é o quê? É promover o pecado, incentivar a rebelião. Ah, Então quando Jesus vem para destruir as obras do diabo, ele está vindo para atacar a raiz de tudo, o próprio pecado. puxa, então não são duas missões diferentes. São duas formas de descrever a mesma operação. Exato. Uma foca no resultado, tirar os pecados, e a outra foca no inimigo por trás do problema, destruir as obras do diabo. Entendi. É como dizer, vou apagar o incêndio e vou parar o incendiário. A ação é a mesma. E o autor lembra que isso não foi um ato mágico, foi um processo, que começou no nascimento, passou por uma vida inteira de obediência perfeita e culminou na cruz. Certo. Então a missão era lidar com o pecado. Mas por que se quer começar essa missão? Qual é a motivação original? Boa. É aí que o autor recua um passo e mostra o que ele chama de ponto de partida de tudo. Que seria? Ele nos leva para Efésios capítulo 2. O texto diz que Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E isso quando a gente estava morto em nossos delitos. A palavra-chave aqui é grande amor. E a grandeza desse amor, pelo que eu entendi, não está em nós, mas na nossa condição. O texto não diz que a gente era problemático, diz que estávamos mortos. Mortos. Exato. E essa é a chave para sentir o peso do que está sendo dito. Não é um amor por gente boazinha que comete deslizes. É amor por inimigos. Inimigos. É forte isso. É muito forte. A grandeza do amor se mostra aí. Ele concede vida a quem não só não merecia, mas estava em oposição ativa a ele. Uau! E a partir dessa ideia, o autor faz 4 observações, né? 4 consequências desse amor em ação. É. A primeira é impressionante. É impressionante. A primeira observação é que Deus nos tornou seus filhos. O texto diz, a ponto de sermos chamados filhos de Deus,
E de fato somos filhos de Deus. E o ponto crucial aí é que esses sermos chamados não é só um apelido. Não mesmo. Não é um título honorário, é um ato criador. Como assim o ato criador? O autor usa a analogia de Jesus chamando Lázaro para fora do túmulo. Lázaro estava morto. O chamado de Jesus, Lázaro vem para fora, não foi um convite, foi um comando que deu a vida que Lázaro não tinha para obedecer. Nossa, Da mesma forma, quando Deus nos chama de filhos, nesse exato momento Ele está criando em nós a realidade de sermos filhos. É um novo nascimento acontecendo. A palavra dele cria a realidade. sabe, essa ideia de que o chamado de Deus cria a realidade é algo que eu tive que ler algumas vezes para absorver. Muda completamente a dinâmica. Muda tudo. E é por isso que a segunda observação do autor é sobre o sentimento de assombro. O apóstolo João começa o versículo dizendo, vede. É como se ele dissesse, gente, para tudo e olha para isso. É um convite para ficar de queixo caído, né? Exato, porque é maravilhoso. Rebeldes inimigos, gente morta, de repente, recebem vida e são adotados na família do Rei do Universo. É pra gente se espantar mesmo. E se a gente é filho agora por causa desse ato de poder, isso tem uma implicação gigante para o futuro, certo? Essa é a terceira observação. Exatamente. O texto continua. Agora somos filhos de Deus. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. O fascinante aqui, e o autor martela nisso, é a palavra sabemos. Não é esperamos que ou temos fé que. Não, é sabemos. É uma certeza. E de onde vem tanta certeza? Porque o fato de sermos filhos de Deus agora é a garantia. É a certidão de adoção já assinada. A herança está garantida. O que falta é só a consumação da nossa transformação. Nossa condição presente garante nosso destino futuro. O que nos leva direto à quarta observação, que amarra tudo. A necessidade do novo nascimento. Basicamente, o que se perde se a gente não nascer de novo? E a resposta fica brutalmente clara. Perde-se tudo. A adoção, a certeza do futuro, a visão de Cristo, a transformação final, perde-se a alegria eterna. O novo nascimento não é um upgrade, sabe? É a operação de resgate. Então, o que a fonte diz é que o novo nascimento não é sobre se sentir melhor. É uma mudança de status, de réu condenado para filho adotado. Com herança garantida. É uma virada de chave total. Deixa de ser sobre o nosso esforço e passa a ser sobre o ato criador de Deus. Ok, entendi a mudança de status. Mas volta à pergunta central. Por que Jesus precisava se tornar humano para isso acontecer? Deus, sendo onipotente, não podia só estalar os dedos e decretar: vocês estão vivos e são meus filhos. Essa é a conexão crucial. E a resposta do autor, baseada na fonte, é um sonoro não. Não poderia ser de outra forma. O novo nascimento seria teologicamente impossível sem a encarnação. E ele dá duas razões principais para isso. Certo, vamos a elas. Qual a primeira? A primeira é que o alvo do novo nascimento é nos capacitar a crer, especificamente no Deus que se fez homem. O autor cita 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ah, percebi a especificidade. A fé não é uma crença genérica em algo maior. De jeito nenhum. É a crença de que este Jesus histórico, o de Nazaré, é o Cristo. O novo nascimento não acontece no vácuo. Ele nos dá a capacidade de ver e crer nisso. Ou seja, o Espírito Santo nos regenera para que a gente possa crer no Deus que se fez carne. A fé precisa de um objeto. Exato. Sem o Cristo encarnado, histórico, não tem objeto para a fé. Sem o Natal, a fé não tem endereço. Faz todo sentido. E a segunda razão? A segunda é que a fonte da nova vida que a gente recebe é a nossa união com esse mesmo Deus encarnado. A vida não é uma bateria que Deus instala na gente. Certo. É uma vida que flui continuamente de Cristo. 1 João 5,12 é direto ao ponto. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É como estar conectado na tomada, então. A vida não está em nós, mas flui para nós porque estamos conectados na fonte. É a analogia perfeita. E a tomada, o ponto de conexão, é o Filho encarnado.
a vida flui dele. Então o Natal aterra o cristianismo na história, tira do campo das ideias abstratas e coloca no campo dos fatos concretos. Isso. Sem a encarnação, não tem objeto para a fé, nem fonte para a vida. Sem o Natal, não haveria regeneração. Ponto final. Ok, a engrenagem funciona assim. O Natal tornou possível um novo nascimento. E o que sai do outro lado? O texto fala de purificação e justificação. Como isso se encaixa? São consequências diretas. Vamos começar com a purificação. Lembra daquela certeza de que um dia seremos semelhantes a Ele? Lembro. O texto diz que, a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. A lógica é simples e poderosa. Que lógica seria essa? Se você tem a certeza de que um dia será perfeitamente puro como Cristo, você vai começar a amar a pureza agora e vai odiar a impureza na sua vida. A luta pela santidade hoje não é para ganhar o céu. É o resultado natural de já ter a garantia do céu. Entendi. A transformação moral não é um pré-requisito para ser salvo, mas uma consequência. Transgressão da lei. Por que essa frase legalista aparece aqui? É uma boa pergunta, parece que quebra o fluxo. E aqui está a genialidade do argumento. Essa frase nos impede de ter uma visão incompleta. O pecado não é só uma sujeira moral que precisa de limpeza, a purificação. Certo. O pecado é uma violação legal. Ele gera culpa. Transgride a lei de um Deus santo. Portanto, ele exige não só limpeza, mas perdão. Uma solução para a ira justa de Deus. Isso é a justificação. Ah, então é como uma cena de tribunal? A purificação lida com a reabilitação do réu, mas a justificação lida com o veredito do juiz, culpado ou inocente. É melhor a analogia. E a encarnação resolve o problema do veredito de duas formas. A primeira é a propiciação. 1 João 4,10 diz que Deus enviou o Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é a ação que satisfaz a ira, certo? Exato. É como se a nossa dívida com a justiça gerasse uma conta altíssima. A morte de Cristo na cruz quita essa conta. Ele absorve o julgamento que era nosso. Ok, isso lida com a pena pelo crime. E o segundo mecanismo? O segundo é o papel de Jesus como nosso advogado justo. Quando a gente peca, temos um advogado junto ao Pai. E o detalhe é que ele é o justo. E o que isso significa na prática? Significa que no tribunal ele não só apresenta o sangue dele como pagamento da dívida, isso é a propiciação. Ele faz mais, ele se apresenta e diz: além da dívida paga, eu ofereço a minha ficha limpa, a minha vida perfeita, a minha própria justiça para cobrir o histórico deles. Uau! Então, ele não só paga a nossa multa, mas também nos dá o crédito da conta bancária dele. Exatamente. Ele proveu a perfeição que a gente não tem e suportou o julgamento que a gente merecia. E tudo isso só foi possível porque ele se tornou um de nós. A encarnação foi o pré-requisito para tudo. Então, para amarrar tudo, a mensagem é clara. O Natal não foi um detalhe opcional no plano. Foi um mecanismo indispensável, a peça-chave da engenharia da salvação. É a viga mestra que sustenta o edifício. A cadeia lógica é poderosa. Sem encarnação, não há Cristo para crer. Sem crer, não há regeneração. Sem regeneração, não há união com Cristo, que é a fonte da vida. E sem a vida e a morte dele, Não há propiciação nem justiça. Ou seja, não há justificação. Sem esperança garantida, não há purificação. E sem tudo isso, não há glorificação final. O Natal não era opcional. Era o único caminho. isso me faz pensar. A gente começou falando do grande amor de Deus. E o texto insiste na maravilha, no vede que grande amor. Depois de toda essa discussão sobre essa arquitetura complexa, como isso muda a percepção do que é o amor de Deus? Torna esse amor algo mais concreto, talvez? Menos abstrato. Essa é a reflexão perfeita para a gente fechar. Sim, transforma completamente. O amor deixa de ser um sentimento etéreo, uma vibe positiva, e passa a ser visto como um ato. Concreto, caro, meticulosamente planejado. Um amor que não ignora um problema legal. Exato. É um amor que constrói estrutura para que o perdão seja, ao mesmo tempo, misericordioso e justo.
É um amor que se encarna na história para resolver um problema que a gente não tinha como resolver. Um amor com arquitetura. É uma ótima imagem para a gente guardar. Exato. E na nossa próxima análise, vamos continuar a explorar as implicações do novo nascimento, seguindo com o próximo capítulo deste mesmo livro, Finalmente Vivos. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.